Hebreus capítulo 12, só os versos 14 ao 17. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Repete comigo essa expressão, separando-se da graça de Deus. Verbaliza isso comigo, irmão, diga. Separando-se da graça de Deus. Ainda que a sua versão seja com termos diferentes dos meus, mas diga mais uma vez, separando-se da graça de Deus. Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, ainda que com lágrimas, o tivesse buscado. O Espírito Santo de Deus que inspirou esse texto, talvez no coração de Barnabé, possivelmente o próprio Paulo ou Apolo. Espírito de Deus, o verdadeiro autor desse texto, te pedimos para que o Senhor nos fale, para que o Senhor fale a todos nós que estamos aqui, todos que nos acompanham virtualmente, que sejamos processados nesta hora pela Tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vejam que nesta carta o autor, ele menciona essa possibilidade. Não é uma possibilidade agradável, não é uma possibilidade recomendável, mas ele faz essa constatação. É uma constatação teológica que tem, sim, a veracidade no mundo espiritual, das coisas abstratas. Ele faz essa constatação. E que constatação é essa? Desagradável, mas é uma possibilidade. Que constatação essa, que não é nada agradável, mas é uma possibilidade real. Ele diz o seguinte: é possível que você separe-se da graça de Deus. É possível sim que você se afaste da graça de Deus. É possível sim que você se distancie da graça de Deus, por deliberação pessoal, por tomada de posições pessoais, por escolha sua. É possível sim que você se afaste, que você se distancie, que você esteja se apartando de. Então ele constata isso, olha, para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que essa tragédia não aconteça, para que esse fato muito ruim não aconteça na sua vida, não aconteça em nossas vidas, é preciso que nós tenhamos alguns cuidados. E aí então eu quero dizer, quando o autor aos Hebreus menciona para que ninguém se afaste, por decisão pessoal, por deliberação pessoal, para que ninguém se afaste, aqui nesse contexto, isso é muito claro, ele não está falando de eu me afasto da graça de Deus, porque eu tomo uma posição assim mais contundente, mais radical. Não quero saber de Deus. Não é disso que ele está dizendo. Você se separa ou se afasta ou se aparta da graça de Deus. No caso aqui, ele não está falando por você deliberadamente dizer, eu não quero Cristo, eu não quero o Evangelho. Eu deliberadamente decido, eu não serei um seguidor de Jesus. Não é disso que ele está falando. De uma posição mais cabal, mais marcante. Ou então,
Vamos lá, eu me afasto da graça de Cristo, por quê? Porque eu estou apostatando da fé, estou abandonando, eu decido abandonar a fé. Também não é disso que ele está falando. Ou então, eu me afasto da graça de Cristo, da graça de Deus, porque eu não quero submeter a minha vida a esses princípios e valores que estão aqui neste livro. Não quero, delibero, não quero. Não tomo este livro como um livro sagrado, inspirado, gerador de bênção, fonte de vida. Não tenho essa consideração acerca desse livro. Gente querida, não é disso que o autor aos Hebreus está falando. De posições assim mais contundentes, cabais, não quero, rejeito, viro as costas, apostato, não reconheço a Bíblia como palavra de Deus, não reconheço Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte, no dia a dia, com posições, com coisas que você permite que entrem no seu coração gradativamente, paulatinamente. O nome Paulo é um nome grego que possivelmente 2 significados, né? Baixa estatura, mas também gradual. Por isso que usa-se muito a expressão paulatinamente, gradativamente. Ou seja, é possível que alguém se afaste da graça de Cristo gradativamente, no dia a dia. Aquilo que vai gradativamente entrando na sua vida, fazendo parte da sua existência, entrando no seu coração. De repente, você não está dizendo, não, eu não quero Cristo. É possível que você esteja dizendo, não, eu sou um seguidor de Jesus. A igreja, ou melhor dizendo, aqueles a quem a carta aos Hebreus estava sendo escrita, eles eram cristãos, eles eram seguidores de Jesus. Vamos lá, gente. Era gente de igreja. Era gente crente. E ainda assim, essa exortação vai para eles. Cuidado! Para que mesmo sendo gente de igreja, mesmo vocês sendo gente crente, cuidado para que vocês não estejam gradativamente, paulatinamente, se afastando da graça de Deus, da graça de Jesus. E aí, então, ele menciona algumas coisas que nós vamos reler aí no capítulo 12. Vamos lá, o verso 14. O que você tem que fazer, ou que cuidado você tem que ter para que você não se afaste gradativamente da graça? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém o quê, irmãos? Ninguém verá o Senhor. Tome cuidado para que gradativamente coisas que sejam coisas nocivas, que te corrompem, que te contaminam, coisas que são pecaminosas, coisas que são destrutivas, coisas que são degradantes. Cuidado para que elas não estejam aí avançando dentro de você, porque, olha, Deus é santo. E não significa que Deus seja um Deus iracundo, sistemático, rigoroso, e que está dizendo, para longe de mim, vocês transgressores. Não, muito pelo contrário. Jesus se sentava à mesa com pecadores. Mas a constituição de Deus é santidade. Portanto, se tornam coisas inconciliáveis pela própria natureza. O mergulho na degradação, o mergulho na transgressão e a proximidade com Deus. Não tem como as duas coisas caminharem juntas. É uma constatação.
Mas ele também fala, olha, segui a paz com todos, porque esse negócio também é muito importante. Você ser um pacificador, porque isso te aproxima de Deus. Você ser um pacificador no seu dia a dia, nos relacionamentos com irmãos, com família, com as pessoas que te rodeiam. E aí, depois que ele fala isso no verso 14, a impressão que eu tenho é que o autor aos Hebreus, ele se aprofunda. Essa coisa de seguir a paz com todos, isso é tão importante. Isso aqui é uma leitura minha, tá, gente? Presta atenção, por isso que eu digo que eu leio, releio. É uma leitura minha. Ele menciona seguir a paz com todos. Aí, no verso 15, a impressão que eu tenho é que o autor, ele faz um aprofundamento nessa recomendação. Seguir a paz com todos e tenham cuidado para que não haja raiz de amargura brotando dentro de vocês. Olha só. Tenham cuidado. Porque a raiz de amargura brotando dentro de vocês, ela vos perturba e por meio dela muitos são contaminados. Esta é a impressão que eu tenho, é que ele pega esse tema, paz com todos, e olha, cuidado com as raízes de amargura. Aí eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre isso. Raiz de amargura, repete comigo essa expressão, raiz de amargura. Em primeiro lugar, segundo o autor aos Hebreus, se você permite que ela brote dentro de você, o que é brotar? Eu passei boa parte da minha infância e minha adolescência na roça, fazenda, lidando com as coisas bem agrárias, e a gente via a plantinha, né? Jogava semente, daí algum tempo brotava, surgia ali o galho, o caule, e brotou. Não é? Estou certo, Júlio? Conhece bem isso? Brota. Tenha cuidado, porque se essa raiz de amargura, ela brota no seu coração, a primeira coisa que acontece é que ela perturba a própria pessoa onde ela brota. Cuidado, para que a raiz de amargura brotando não vos perturbe, ou seja, perturba inicialmente a própria pessoa. A pessoa com raiz de amargura brotando dentro de si, a pessoa perde o bom senso. Uma pessoa perturbada, ou seja, o antônimo de perturbado é isso. A pessoa que tem bom senso, a pessoa equilibrada, a pessoa sensata. Concordam comigo? A pessoa perturbada perdeu o bom senso, perdeu o equilíbrio, perdeu a sensatez. Então a raiz de amargura rouba o equilíbrio e perturba a própria pessoa que permite que a raiz de amargura brote dentro de si. Quem está dizendo isso é o autor aos Hebreus. E aí eu quero dizer para você, querido irmão, tenha esse senso crítico acerca de si mesmo. Tenha esse olhar crítico acerca do seu próprio coração, acerca do seu próprio comportamento, acerca da sua própria alma. Seja capaz de constatar isso. Opa, está surgindo aqui uma raiz de amargura, mas eu vou exercer disciplina sobre mim mesmo, exercerei controle e não permitirei que esse negócio brote. Em nome de Jesus, amém, irmão? Eu estou falando de coisa fácil, isso é fácil, é simples. Num estalar de dedos, como que num controle de algum aparelho eletrônico, você com 1 ou 2 cliques em teclas, você muda o estado do seu coração. Amém ou misericórdia, irmãos? Misericórdia não é simples, não é fácil.
Mas o ensino de Jesus nos convida a que nós façamos isso. O próprio Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Não vira para o seu irmão e diga: eu te amo. Não, não fala não, irmão. Fala não, é só uma brincadeira. Tá? É coisa simples amar o inimigo? Sejamos honestos, sim ou não, irmãos? É coisa relacionada ao mundo dos sentimentos. Sentimento, sensação. Sim ou não, irmãos? Eu vou antecipar e vou dizer não. Essa fala de Jesus não está fazendo alusão a sensações, a sentimentos. Essa fala de Jesus está fazendo referência, alusão ao campo das decisões e deliberações. Decisões, deliberações. É muito importante que a gente entenda a fala de Jesus no contexto da cultura grega hebraica. Ou seja, entendia-se muito bem, amarás ao teu próximo. Entendia-se muito bem que não está se falando de ter sentimentos afeiçoados, sensações agradáveis. Amarás ao teu próximo, que as suas ações para com o teu próximo sejam ações abençoadoras. Que os seus gestos, que as suas falas, que os seus comportamentos, coisa prática, que as suas ações sejam ações abençoadoras. Era disso que Jesus estava falando. O povo de Deus, diga amém. Então Jesus está dizendo: amarás os vossos inimigos. Ou seja, que as suas ações, seus gestos, suas falas, para com aquela pessoa, deixa eu voltar a Hebreus, tá bom? Para com aquela pessoa com quem começam a surgir amarguras no seu coração. Está me entendendo, irmão? Suas ações para com aquela pessoa acerca da qual começam a surgir amarguras no seu coração, que as suas ações sejam ações abençoadoras, em nome de Jesus. É isso que o autor está dizendo. Por isso que eu recomendo você, mais uma vez, já citei isso aqui algumas vezes. Leia. Quem sabe, pastor Davi, nós possamos ter isso em fartura aqui na nossa livraria. Leia Richard Foster, Celebração da Disciplina, um clássico do mundo cristão, um autor americano. A ideia é, você, para ser um bom seguidor de Jesus, você tem que exercer disciplina sobre sentimentos que brotam dentro de você. E não seja um seguidor de Jesus tendo como alicerce suas sensações. Seja um seguidor de Jesus tendo como alicerce suas decisões. O povo de Deus, diga amém. Nossas sensações não são confiáveis. Agora, quando nós deliberamos, eu seguirei o Senhor Jesus a qualquer preço, aí sim, você se torna um discípulo de Jesus. Então tenha cuidado para que amarguras brotando dentro de você não te afastem da graça de Deus. Porque afasta sim da graça de Deus. Daqui a pouco eu vou mencionar isso para você mais especificamente falando. Meus irmãos, eu sei que isso que eu estou falando agora e que a Bíblia nos diz, isso não é fácil não. Não é fácil. Muitos anos atrás, me lembro bem, 2 diáconos, não desta igreja, tiveram um desentendimento assim mais forte. Me lembro bem disso. Eu estava na casa onde havia uma pequena celebração, não me lembro agora se era aniversário de alguém, alguma coisa, ou se era uma pequena reunião com um tom mais festivo. E
E um deles falou alguma coisa que o outro se sentiu profundamente incomodado, perturbado. E aquele que se sentiu profundamente incomodado, perturbado, ele externou a sua incomodação. Sabe, irmãos, quando se fala assim, pintou um climão. Está sabendo o que eu quero dizer? Um climão. Assim, a princípio, acabou a festa, acabou o encontro, todo mundo para casa, né? Vamos embora. Mas aí, pela graça de Deus, conseguiu se contornar, mas o climão ficou. Já viveu alguma situação assim, irmão? E olha só, o melhor da história, aquele que se sentiu ofendido e que falou o que não deveria ter falado, verdade seja dita, disse o que não deveria ter dito, ligou para mim, talvez 1 ou 2 semanas depois, pastor, aquele irmão, e mencionou o nome, ele está enfermo. E eu, e especialmente eu, devo ir lá visitá-lo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Pastor, eu não sei como está o coração dele, mas eu o ofendi, independente do que ele disse, a minha reação foi inconveniente. Você vai lá comigo visitar ele? Eu disse, misericórdia, Senhor. Misericórdia. E eu fui com o coração na mão, fui. E aí, a graça do Senhor, da qual aquela situação os tinha afastado, ela foi restaurada. Houve choro, abraço, oração mútua, um pelo outro, outro pelo um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, amém. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu já, uma vez, visitando um irmão que estava enfermo, inspirado nessa história que eu vivi, eu estacionei o meu carro em frente à casa daquele irmão e eu disse, Senhor, antes de entrar, esta minha visita não pode ser cumprimento de uma obrigação, porque eu sou pastor, porque eu tenho um salário, tenho um sustento. Não pode, em nome de Jesus. Senhor, essa minha visita não pode ser apenas o cumprimento do ofício pastoral. Não pode. Eu vou visitá-lo e eu vou orar por ele. E eu peço ao Senhor Deus que através da minha oração a vida dele seja abençoada. Porque eu não quero estar cumprindo uma coreografia pastoral, eclesiástica. Eu quero ser sincero. Eu tive que fazer essa oração, fiz. E o Senhor me ouviu. Irmão, exerça domínio, controle, para que amarguras, raízes de amargura não floresçam, não brotem dentro de você. E faça isso com ações concretas, visíveis, gestos perceptíveis, nítidos, em nome de Jesus. Eu ainda quero dizer para você, olha só o que ele continua dizendo no verso 15. Raiz de amargura que brotando vos perturbe, ou seja, tenha cuidado para que isso não aconteça, e por meio delas, olha só, ele complementa dizendo, e por meio dela, muitos sejam contaminados. A primeira coisa que eu disse é a raiz de amargura, quando ela brota dentro de você, ela perturba você, perturba a pessoa. Concorda comigo? Segundo lugar, contamina outros. Eu acho interessante que o livro de Hebreus, ele menciona aí agora, não vamos fazer novamente uma análise do texto no grego, né? Isso em teologia chama-se exegese. A gente vai no texto original, ou melhor dizendo, vai no idioma original, no Velho Testamento hebraico, algumas partes aramaico, Novo Testamento grego, algumas partes aramaico. Não, vamos aqui no português mesmo, tá? Tenha cuidado, porque a raiz de amargura, além de te perturbar, ela contamina. Contaminar é o termo usado para contágio. Pessoas da área de saúde aqui podem falar isso com mais propriedade do que eu.
Ou seja, se contamina, adoece. Se contamina, gera enfermidade. Está me acompanhando, irmão? Então, tenha cuidado, porque além de você ficar perturbado com a sua raiz de amargura, não apenas você ficará perturbado, mas você vai adoecer terceiros. Você vai contaminar, vai enfermar outros. Tenha muito cuidado com isso. E aí isso nos afasta da graça de Deus, nos distancia da graça de Deus. É preciso que nós sejamos muito sinceros ao analisarmos nossas vidas a partir destas verdades bíblicas. Sabe por quê? Porque se nos afasta da graça de Deus, eu diria para você, complementando essa afirmação, isso impossibilita a manifestação da graça de Deus na igreja, no coletivo. Me perturba, contamina outros, nos afasta da graça de Deus, e isso impossibilita, isso impede que a graça de Deus se manifeste na igreja. Na igreja, obstrui a manifestação da graça de Deus. Obstrui a manifestação da graça de Deus na sua casa. A graça de Deus. Aí vamos lá para Atos 11. Olha só, não precisa abrir, eu vou citar algumas coisas para você. Estavam acontecendo algumas coisas diferentes na igreja de Antioquia. Antioquia, uma cidade que não tinha pano de fundo judaico, e isso por si só já era estranho demais para os irmãos em Cristo lá em Jerusalém. Poxa, mas como? A cosmovisão deles era essa. As manifestações de Deus são apenas para os judeus. Não vai aqui nenhuma fala antissemita, tá bom, gente? Em nome de Jesus, estou apenas constatando algo que acontecia naquele momento. E aí, os judeus cristãos lá de Jerusalém, eles estranham muito. Chegou a Antioquia, diferente isso, que coisa diferente. Isso por si só já era muito diferente daquilo que eles estavam acostumados lá em Jerusalém. Isso causa um impacto neles, o diferente sempre causa impacto, né? E mais, diz lá que em Antioquia, eles começaram a pregar para os gregos. E aí, então, os irmãos lá em Jerusalém ficaram assim desassossegados. Porque era muito diferente. E aí o que eles fazem? Eles mandam alguém chamado Barnabé, eles mandam para que Barnabé vá lá e investigue o que é isso que está acontecendo, que coisa é essa? E aí há uma descrição maravilhosa, né? Porque Barnabé era homem bom e cheio do Espírito Santo de Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Em outras palavras, Barnabé era cheio do Espírito Santo e ele era gente boa. Vamos retomar aquilo que eu digo vez por outra aqui. Em algumas igrejas eu falo isso, né? Se eu pudesse acrescentar algum texto bíblico, não tenho essa pretensão, tá bom? Não quero fazer revisão da Bíblia, não quero acrescentar, mas se eu pudesse acrescentar alguma coisa na Bíblia, eu diria assim: seja gente boa em nome de Jesus. Ministra isso aí na vida do seu irmão. Fala mais uma vez aí, irmão, seja gente boa. Dependendo de quem está do seu lado, você precisa se encher de muita unção, né? Muita autoridade espiritual. Seja gente boa. Aí Barnabé, olha só, quando ele chega em Antioquia, ele fica feliz. Ele fica feliz com aquilo tudo que ele vê lá em Antioquia. E por que ele fica feliz? Porque ele tinha coisas boas dentro de si. Ele não repele. Ele não tinha raiz de amargura dentro de si, ele não repele. Diz lá que ele alegrou-se muito.
Ele se alegrou tanto com aquilo que ele viu em Antioquia. Sabe o que Barnabé fez? Olha só, irmão cheio de sabedoria, irmão cheio do Espírito. Sabe o que Barnabé fez? Barnabé, ele foi correndo, mas correndo, o texto nos indica isso, ele apressou. Ele foi correndo atrás de um novo convertido e ele pensou o seguinte: essa é a igreja onde esse camarada precisa ver, crescer, estar no meio dessa igreja, porque esse ambiente aqui é um ambiente maravilhoso para ele. E aí Barnabé vai correndo buscar esse jovem cristão recém-convertido ao Senhor Jesus, porque ele queria levar esse camarada para essa igreja, de tão boa que ela era. Mas aí, glória a Deus, irmão. E sabe qual era o nome desse camarada? Saulo de Tarso. Barnabé leva Saulo de Tarso para a igreja de Antioquia. O maior missionário, o maior cristão de todos os tempos. Foi nesta igreja em Antioquia que ele foi forjado. Foi nessa igreja em Antioquia que ele aprendeu o que é ser igreja de Jesus. E aí, gente, vamos lá, a cereja do bolo. Diz o texto que Barnabé alegrou-se muito, porque ele viu a graça de Deus na igreja de Antioquia. Dá um glória a Deus aí, muito festivo, irmão. Era uma igreja cheia da graça de Deus. É aqui que esse jovem, um ponto fora da curva, esse camarada inteligentíssimo que agora professa a sua fé em Jesus, é aqui que ele precisa crescer. Estava sendo forjado o maior missionário da história da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, já concluindo, a nossa raiz de amargura, se ela floresce, ela obstrui a graça de Deus, ela impede que frutos maravilhosos surjam, ou brotam frutos de amargura, ou brotam frutos maravilhosos. Se a igreja de Antioquia fosse uma igreja cheia de amargura, ressentimento, briga, confusão, maledicência, eu tenho a mais absoluta convicção, Barnabé não ia se arriscar a pegar aquela pedra preciosíssima chamada Saulo de Tarso, vou levar para lá. Não. Essa pedra foi polida e foi transformada no maior cristão de todos os tempos, numa igreja cheia da graça de Deus. Ou brota a graça de Deus, ou brotam frutos de amargura. Querido, isso é assim na vida. Isso é assim na vida, entenda isso. Isso se aplica não apenas à dimensão eclesiástica, à igreja, isso é assim na vida. Ou brotam frutos maravilhosos, exuberantes, coisas boas, ou brotam frutos ruins, nocivos. As duas coisas não dá para elas coexistirem. Irmão em Jesus, seja um multiplicador da graça do Senhor Jesus. Que as suas falas, os sentimentos que você permite que brotem dentro de você, que eles sejam geradores de graça, de alegria, de bênção. Que seus posicionamentos sejam posicionamentos que contribuam efetivamente para que a sua casa seja um lugar cheio de graça. Chega o final do dia, final de expediente, os filhos estão doidos para voltar para casa, porque a casa é um lugar bom. O cônjuge está doido para te encontrar, porque a casa é um lugar bom, cheio de graça. A casa é um lugar cheio de graça. Contribua para isso, irmão.
Contribua para isso, irmão, para que a igreja, esse lugar aqui, seja um lugar cheio de graça. Para que bênçãos exuberantes floresçam neste lugar, em nome de Jesus. Eu preciso te fazer uma recomendação final, tá? E a recomendação é essa. Diz lá, aquele no qual brota a raiz de amargura, ele contamina. É o texto que é usado, é o termo que é usado. Irmão, eu preciso dizer isso para você com todo amor. Não discrimine absolutamente ninguém, não discrimine ninguém, mas proteja-se desse contágio. Você recebe isso em nome de Jesus? Recebe isso? Proteja-se, guarda-se disso, guarde-se disso. Quando você percebe que alguém cheio de amargura começa a falar, opa, eu vou me proteger disso. Isso não vai me contaminar, isso não vai me adoecer, isso não vai me enfermar, em nome de Jesus. Eu vou me guardar, eu vou me blindar disso. Ore pela pessoa que está amargurada, que talvez até não intencionalmente, tenha tentado transmitir alguma coisa amarga para você. Ore por ela, mas se proteja. Mas se proteja. Guarde-se disso, para que o seu coração não seja contaminado, em nome de Jesus. Não estava aqui no meu script, eu vou repetir para você, eu falei isso talvez 2 ou 3 quartas-feiras atrás. Conta-se que uma vez um discípulo de Sócrates, não o ex-craque do Corinthians, o pensador, o filósofo, se aproximou dele. Olha, eu tenho uma coisa para falar para você muito ruim sobre aquele indivíduo. E aí Sócrates falou o seguinte para ele, olha, antes de me contar, é preciso que o que você vai me contar passe pelas 3 peneiras. Essa história é antiga, você já deve ter visto isso no Google. Que 3 peneiras são essas? O discípulo disse. O que você vai me contar, só me conte se passar pela peneira da verdade. Tem certeza absoluta que é verdade o que você vai dizer? Se não passar pela peneira da verdade, não conte. O discípulo ficou meio sem jeito. Tem que passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. Você vai contar porque você quer o bem de todos os implicados na história? Porque se não passar pela peneira da bondade, não me conte. Aí o discípulo ficou mais constrangido ainda. E ele disse, a terceira peneira, a peneira da utilidade. Será útil para ajudar, para resolver. Porque se você falar por falar, não me fale. Eu só quero ouvir se for útil para ajudar. Então passe pela peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Eu quero me avorar aqui a acrescentar uma 4ª peneira. Eu conheço o Senhor Jesus e conheço a palavra. Tem que passar pela peneira da graça. Porque se não for promotor da graça de Cristo, não quero que chegue a mim. Se gerar graça, alegria, bênção, crescimento, então meu coração está aberto. Amém, igreja? Tenhamos cuidado para que nós estejamos desfrutando das bênçãos do reino de Deus, nos aproximando da graça de Deus. Temos cuidado para que nós não estejamos nos afastando da graça de Deus. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar aqui, e o Espírito Santo nos diz isso, esta é e será cada vez mais uma igreja cheia da graça do Senhor Jesus. Aleluia, irmão! Nós seremos, fica de pé e diga comigo, nós seremos, fala comigo, irmão, nós seremos, com mais convicção. Vamos lá, não repete com mais convicção não, tá bom? Fala com mais convicção, nós seremos uma igreja cheia da graça de Cristo. Nós seremos uma igreja
cheia da bondade de Jesus. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que toda raiz de amargura seja repreendida do seu coração. Em nome de Jesus.